Vamos adorar o Senhor, vamos exaltar o nome dele, que é santo e poderoso, né? Você que já chegou, você que está chegando aí, né? Que Deus abençoe aqueles que estão por vir, aqueles que estão em viagem, o Senhor abençoa. Você que está nos ouvindo nesse momento, ou vai nos ouvir em algum momento, que você possa receber de Deus hoje uma bênção, que o Espírito Santo possa tocar em você aonde você estiver, em nome de Jesus. Vamos orar, né? A palavra do Senhor nos ensina em todo tempo a orar, a buscar o Senhor, né? E hoje um dia maravilhoso que o Senhor preparou para nós. Pai amado, nós te louvamos e bendizemos o Senhor, Pai. Nós queremos entregar o nosso coração a Ti mais uma vez nesse domingo e pedir ao Senhor que venha com poder e glória sobre nós, sobre os Teus filhos. O Senhor venha derramar uma bênção sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo. Pai, aqueles que estão aqui, aqueles que estão nos ouvindo, Pai, em todo o tempo, aqueles que estão em casa, colocamos cada um diante da Tua presença, meu Pai. Em nome de Jesus, aqueles que têm enfrentado lutas, aqueles que têm enfrentado dificuldade, Pai, que o Senhor venha ministrar. Pai, que hoje o Senhor venha fazer um milagre, Pai. Senhor, quando acordei hoje, Deus, a primeira palavra que veio ao meu coração foi milagre, porque o Senhor faz milagres. Aleluia. E nós precisamos simplesmente adorar o Senhor e exaltar, porque o Senhor não tem explicação. O Senhor faz aquilo que o Senhor quer fazer em nós, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor possa falar conosco nesse dia, que o Senhor possa ministrar o nosso coração da forma que Tu queres, em nome de Jesus, Pai. Visita Teu povo, Pai. Em nome de Jesus, abençoa cada um aqui, cada um que vai ministrar nesse altar, e do pastor Fábio Tonietti, Pai, sempre nos abençoando, que o Senhor derrama graça sobre a vida dele, usando ele para a glória e honra do Senhor, abençoando sua família em todo tempo, no nome de Jesus, Pai. Guardando aqueles que estão em casa, aqueles que ficaram, aqueles que não estão aqui. Pai, em nome de Jesus, abençoa cada um, Senhor Deus. Agradecemos porque o Senhor é bom em todo tempo, Pai. No nome de Jesus, Pai. Agradecemos pela vida do pastor Lázaro, Pai, ontem aí, Deus, na sua colação de grau, Pai, chegando ao fim do mestrado, Pai. Algo que passou dias, Deus, anos assim, estudando, sofrendo, dormindo tarde, Deus, Pai, em nome de Jesus, mas valeu a pena pela Tua graça, pela Tua misericórdia sobre a sua vida, Pai, que o Senhor continua derramando graça sobre ele, sobre a sua família, em nome de Jesus, Pai. Nós pedimos Espírito Santo sobre a vida de cada um, Pai, no nome de Jesus, Pai. Fica à vontade do nosso meio, Espírito Santo. Fica à vontade para tocar, para curar. Fica à vontade para falar aquilo que o Senhor quer, em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor, vamos exaltar o nome do Rei dos Reis. Se você não cumprimentou, dê a paz para o seu irmão, dê um abraço, em nome de Jesus. Estamos aqui, tão sedentos de Ti, vem, ó Deus, enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder. Essa manhã, Senhor, celebramos o Seu nome. Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder. Então vem me incendiar. É o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Aleluia. Te exaltamos nesse lugar, Senhor. Vamos expressar nosso desejo para Ele.
Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Oh, oh, oh. Nós te damos toda a honra, te damos toda a glória, te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Te damos toda a honra, nós te damos honras, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Te damos honra, te damos honras, te damos toda a glória, Senhor, seja dada a ti. Teu é o poder, pra sempre, amém. Então vem me incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Os irmãos possam me ajudar a cantar aí bastante, erguer a voz. Que ontem teve jogo, quando eu percebi, eu falei, meu Deus, tem 2 ministrações amanhã. A voz já tinha ido ali. Aleluia, glória a Deus. Vamos adorar o nosso Deus, entronizar a presença do Espírito Santo de Deus, que vai falar grandemente nessa manhã conosco. Já está no ambiente aqui. Nós vamos contemplar uma presença que conforta e consola o nosso coração, porque o Espírito Santo de Deus é o consolador das nossas vidas. Amém? Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Feche os seus olhos e declara: Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser.
podem sentir essa presença, levanta as mãos. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eleva a ti. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Levanta as duas mãos, fecha os olhos, declara as minhas mãos. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar, diante do teu altar, diante do teu altar. Aleluia, você pode aplaudir e fazer festa nessa manhã. A presença de Deus está no ambiente aqui, amém. Digno desta canção, só tu és Senhor. Digno do meu louvor, só tu és Senhor. Digno da minha vida, tu és Senhor. Oh, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus, fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Vamos fazer essa declaração ao nome dele. Vamos declarar essas frases, essas canções. Vamos declarar essa verdade, dizer que só ele é digno. Digno desta canção, só tu és Senhor. Fala pra ele. Digno do meu louvor, só tu és Senhor. Digno da minha vida, tu és Senhor. E eu sou teu. O nome dele está acima. Nome que é sobre todos é o teu Jesus, fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Eu sou teu, oh, eu sou teu. Diga santo, santo, és incomparável,
és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra. Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o santo, santo, comparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu. Eu vou confiar. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Diga santo, santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem Tu és. E os nossos corações, o meu coração, do amor que faz mudar o. Diga santo, só a igreja. Santo, és incomparável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra. Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Jesus, aleluia. Pode aplaudir o nome do nosso Deus, celebrar o seu nome, aleluia. Glória a Deus. Pode se sentar um minuto. Vamos ter esse momento aqui de oração intercessória. Mas eu quero também aproveitar para agradecer. O pastor Edmundo não está presente, mas eu tenho certeza que depois ele vai ver, né, vai assistir ao vídeo, como sempre faz aqui da administração. Agradecer ao pastor Edmundo, agradecer à igreja. Ontem foi nossa formatura, minha formatura de mestrado, né? A primeira turma, agradecer ao pastor Rogério, que esteve lá presente ontem, né? A primeira turma de mestrandos nazarenos do Brasil, nunca teve, essa é a primeira turma. Nós tivemos ali em 3 alunos representando o distrito Campinas, né? Sendo eu, o pastor Silvio Modesto, que é o secretário do distrito, e também o pastor Ronaldo Ferrari, pastor da igreja de Jerusalém, pastor jovem de 30 e poucos anos. E tinha ali um total de 38 pessoas, representando todos os distritos do Brasil e alguns até de fora da África, né? Nós tínhamos um aluno de Angola, moçambicano, na verdade. Por Jesucidência, ele formou comigo na turma da graduação. E aí falei com ele ontem, conversamos agora, formamos junto na turma do mestrado, 18 anos depois. Falei que Jesucidência, né? Isso é um fato inédito. Então foi um tempo que eu quero agradecer à igreja, porque quando fiquei sabendo do mestrado, há 2 anos e meio atrás, foi meio que por acaso, ele foi muito pouco divulgado. Eu fui aceito, fui ingresso num grupo de 200 pessoas, foi selecionado 38 pessoas.
E eu entrei assim, digamos, nos pênaltis do segundo tempo, né? Porque já tinha encerrado as sessões, não era para eu estar lá, né, irmão? Porque senão, se Deus não quisesse, não estaria no meio desse grupo, né? Mas de pronto, como já foi em cima da hora, foi solicitado 3 cartas de indicações. A primeira do pastor da igreja local, pastor Edmur, uma carta do reverendo Fernando César, que é o superintendente, e uma carta de um dos professores do seminário, que é o meu amigo, o pastor Márcio, que eu tenho amizade até hoje, desde a época do seminário, né? E assim, Deus foi muito bom, porque foi solicitada a carta num dia, no mesmo dia, os 3 fizeram a carta, né? De pronto, pastor Edmur, pastor Fernando, pastor Márcio também, meu amigo, fizeram a carta, apresentaram, encaminharam diretamente ao seminário. E então, era para eu estar ali. Ontem, quando as pessoas me chamaram de mestre, achei estranho, né? Senti uma certa estranheza. Não sei quantos aqui tem um mestrado, né? Eu costumo dizer que quem tem um mestrado no Brasil faz parte de um grupo de menos de 0,01% da população brasileira, né? Num país, infelizmente, de pessoas semi-analfabetos ou analfabetos funcionais, né? Pessoas que terminam a graduação, mas não sabem nem ler e escrever. Infelizmente, também tem muito isso hoje, né? Então, agradeço muito ao pastor Edmur e agradeço a essa igreja também. Foi um tempo, quando eu desliguei da missionária, em julho de 2024, né? 2024. Desliguei em julho, em setembro nós viemos para cá. Eu estava cansado, foram quase 9 anos servindo na MNI, cansado e frustrado por muitas coisas que não conseguimos colocar em prática, né? A gente começou a entender que o buraco era mais embaixo, né? Começamos a entender as dificuldades do ministério, as dificuldades de que as igrejas viessem a adotar as práticas missionárias, se envolver, né, de forma mais assertiva, as missões. E isso gerou cansaço, bastante cansaço na liderança, e aquela liderança que ficou quase 10 anos, quase todos saíram, ficou, acho que metade mais ou menos, saiu junto, desligou em bloco, né, o desligamento. E na minha cabeça eu queria entender por que muitas coisas, eu saí com um ponto de interrogação assim, do tamanho de um prédio na cabeça, por que muitas coisas a gente não conseguiu colocar em prática. E pela graça e misericórdia de Deus, eu já vinha alimentando a ideia de um mestrado antes, até pensei em um mestrado secular, fui ver na USP, na Unicamp, como eu tenho graduação com validação do MEC, eu poderia ingressar e fazer, mas eu achei que não faria sentido, né? E encontrei nessa igreja um porto seguro, porque quase que coincidiu com o tempo do meu ingresso no mestrado. E eu precisava de um tempo para parar, para pensar, para refletir, para estudar e procurar respostas, as respostas que eu não encontrei nos anos servindo na prática. A minha dissertação deu 170 páginas, ela é focada em missões e ela é focada no cuidado missionário. O tema é fragilidade do cuidado missionário na estrutura da Igreja Nazarena. Ela é uma crítica, tá? Não destrutiva, mas é uma crítica construtiva, né? Quando o líder lá do Cono Sur, lá, o reverendo Rory Hulka, me perguntou, né, qual que era a minha pretensão. Falei, não espero que ela venha mudar as igrejas, mas eu espero que as pessoas encontrem nela uma ferramenta, pastores, líderes, e possam encontrar utilidade, porque foi para isso que eu escrevi, foi para isso que eu servi quase 10 anos, e foi para isso que eu fiquei 2 anos e meio, noite e dia, pensando, às vezes levantando de madrugada. Deus me dava o texto, eu levantava de madrugada para escrever, muitas vezes. Colocava lá na inteligência artificial, ia jogando tudo, e ela ia me ajudando a organizar as ideias. A ideia foi minha, mas a IA ajudou a organizar, tá? E não foi produzido pela IA a minha dissertação. Então, eu queria agradecer e enfatizar que o ensino é importante. Se as pessoas atentassem, eu estudo desde que eu me entendo por gente, irmãos. Se as pessoas atentassem, eu tenho certeza que 90% dos problemas do Brasil não existiriam se as pessoas estudassem e tivessem consciência de todas as coisas, entendessem um pouco de política, entendessem um pouco de economia, fossem um pouco críticas. Nem problemas com a política do Brasil, nem problemas com economia, com as questões econômicas, nem política com as questões da igreja, que também hoje está muito, né, entre aspas, bagunçada em geral. Então, eu creio que nós resolveríamos boa parte dos nossos problemas com a questão da educação, a questão do estudo. Infelizmente, nós não somos
nós não somos instruídos adequadamente desde pequeno a estudar e buscar conhecimento crítico, infelizmente, né? Então, eu queria tirar esse tempo aqui, gastar um pouquinho esse tempo do tempo de oração, e quero trazer para a oração também uma situação que eu acho que é importante, né? A gente, em geral, ora por nós mesmos, ora pelas nossas dificuldades, doenças, lutas financeiras, etc., né? Mas Deus colocou no meu coração para nós tomarmos cuidado com as redes sociais. A gente se alimenta muito de rede social e nós estamos sendo bombardeados diuturnamente por ideologias. E essas ideologias, na maioria das vezes, são contra os princípios cristãos. Tem alguns vídeos que eu vejo e falo, olha, tenho vontade de, às vezes, não ver nada nas redes sociais. É ideologia sobre movimento de gênero, tendencioso, evidentemente, né? É ideologia sobre inclinações políticas que são contra a Bíblia, contra os preceitos bíblicos, contra a família. Às vezes um vídeo que você olha e dá risada, ele vem sempre em forma de alguma coisa engraçada, né? Ah, que legalzinho, engraçado. Eu paro e olho e falo, tem ideologia por trás disso aqui. Eu sou muito crítico, sabe? Tem ideologia. A minha mulher fala, você é crítico demais. Não, tem ideologia. Nós estamos sendo bombardeados. Então, que Deus nos dê graça a essa geração de cristãos, nós que somos a igreja do Senhor, e nós temos discernimento no Espírito Santo para poder filtrar essas coisas, para não começar a normalizar tudo, não começar a normalizar o que Deus já não normalizou, o que a Bíblia não normalizou. Está tendo um movimento de normalização, e esse movimento ele não é bom, ele não é de Deus, ele é um movimento satânico, para afastar cada vez mais as pessoas dos princípios bíblicos, da família. Então eu quero orar por isso nessa manhã, para Deus dar graça do seu povo, discernimento, primeiro para si mesmo, depois para orientar suas famílias, seus filhos, aqueles que estão próximos na medida do possível. Eu queria orar com você nessa manhã. Nós estamos nos alimentando diuturnamente, volto a dizer, muitas vezes de redes sociais, gastamos muito tempo. O Brasil, se eu não me engano, é o primeiro ou o segundo, acho que é o primeiro país que mais consome rede social no mundo. No mundo. Tem pesquisas. Acho que nem Estados Unidos, que criou as redes sociais, consome tanto rede social como o Brasil. Que Deus nos dê graça. Não para não olhar aquilo, tem coisa boa também. Mas para ter filtro, saber olhar, ver onde está as ideologias que são contra a família, contra os princípios do cristianismo. Porque senão a gente começa a alimentar de um monte de porcaria, desculpa a expressão aí, e depois quando vem a palavra fica tudo confuso, a gente não sabe mais, fica na dúvida, não é? Amém? Podemos orar assim? Ore por seus filhos também, que às vezes crianças, né, também não têm discernimento, né? Tem um monte de coisas até mais grave também que a gente viu no mestrado, pornografia, adultério, tudo que está sendo disseminado. Mas vamos orar para que Deus nos dê discernimento para essas ideologias. Senhor nosso Deus e Pai, o Senhor colocou no meu coração nesta manhã para mobilizar a tua igreja aqui do Guanabara, que se reúne no Jardim Guanabara, os meus irmãos, teus filhos, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós, diante de tanta informação, desse bombardeio de informação que recebemos dia a dia, às vezes dia e noite, em forma de vídeos engraçados, em forma de memes, em forma de pessoas que se dizem importantes, coaches, pregadores coaches, pessoas que dizem saber as coisas, mas às vezes, na maioria das vezes, não tem intimidade com o Senhor, não tem comunhão com o Senhor, não tem responsabilidades com a sua família, com a sua casa. E essas pessoas muitas vezes estão de forma diabólica e irresponsável alimentando o seu povo, Senhor, com o único propósito maligno de causar confusão, de causar afastamento da igreja, de causar esfriamento espiritual no tocante à comunhão, no tocante à leitura da palavra, no tocante à oração, ao jejum, às práticas espirituais, Senhor. Nos dê graça, Senhor, nesta manhã rogamos, nos dê sabedoria e discernimento espiritual, mas também discernimento intelectual do Senhor,
Porque a tua palavra diz: nós temos a mente de Cristo. Paulo falando, exortando a igreja, nós temos a mente de Cristo. Nós temos que ter sim a sensibilidade do Espírito Santo, mas temos que ter a mente do Senhor para poder discernir o bem do mal, para poder discernir aquilo que vem em forma de engraçada, em forma de drama, de comédia, vem embalado, embalagem bonita, papelzinho colorido, bonito, mas por dentro é veneno, Senhor. E vai matar aos poucos, está matando aos poucos o teu povo. A tua palavra já diz lá no Antigo Testamento: o meu povo pereceu porque lhe faltou o entendimento. E parece que essa palavra ecoa através das redes sociais, através do digital em nossos dias. Não estou dizendo aqui, volto a dizer, que o digital seja totalmente mal, que não tenha coisas úteis. Sim, tem coisas úteis, mas nos dê sabedoria para poder usar aquilo que for bom para a edificação das nossas vidas, da nossa casa, edificação da tua igreja, Senhor, do teu reino. Eu rogo nesta manhã, Senhor, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, vigilância e atenção para o teu povo. Dá um espírito crítico, Senhor, à luz das Escrituras. Cada vez que vê uma situação dessa, possa olhar para isso e comparar com a Escritura. Isso está de acordo com o padrão bíblico, isso está de acordo com o ensino, isso está de acordo com os fundamentos da igreja, do Senhor, das práticas cristãs. Dá graça, Senhor, dá graça ao teu povo, não somente da Nazareno Guanabara, que é um povo que tem sido bem instruído para a glória do teu nome, mas dá graça também àqueles que vão nos assistir, estão nos assistindo pela internet, Senhor. Nós somos uma geração que fomos levantados para mudar esse estado de coisas que está aí. Nós somos levantados para influenciar de forma positiva o mundo, e não podemos nos envolver nele, Senhor. Não podemos normalizar aquilo que não foi normalizado pelo Senhor, aquilo que não foi normalizado pelas Escrituras. Não podemos. Nós temos que ser sal da terra e luz do mundo. E para ser sal da terra e luz do mundo, nós precisamos nos posicionar diante de tudo isso, primeiro na nossa casa, com a nossa família. Não ter medo de confrontar o erro, não ter medo de confrontar situações, ainda que muitas vezes com perdas e danos. Que a tua igreja se levante, Senhor, com ousadia, para perceber, para denunciar, Senhor, para confrontar, Senhor, esse estado de coisas, essas ideologias que se apresentam nesse tempo para a tua igreja, Senhor. Assim eu oro e te agradeço pela manifestação do seu Espírito Santo na tua igreja nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Lázaro, fica aqui um pouquinho, para a Paola chegar. Pastor Lázaro, quando estava falando, e eu lembro que chegou na igreja, né, e chegou para somar conosco, né? Chegou para somar como os pastores, e nos tornamos amigos, e a gente sempre orando, né, pelo outro. Eu sei que ele ora, que ele busca, né? Quando fala vamos orar, às vezes a gente não conversa muito, mas uma palavra: estou passando por essa situação, eu sei que ele está orando, e quando ele fala, ele sabe que eu estou orando. Nós oramos como igreja pela vida dele. Ontem para mim foi uma honra, pastor, né? E confesso, foi muito emocionante ver. Quando eu cheguei na igreja, quase não tinha lugar para estacionar. Quando meu carro ficou lá longe. E aí nós fomos lá, e uma bênção, maravilhoso, né? Ficou lindo, né? Aquela turma, 33 pessoas, pastor. 38, mas teve 33, eu acho que estava lá. Mas bonito, né? E palavras bonitas, o pessoal ali, e eu vi a conquista, né? E quando eu olhava para o rosto de cada um ali, eu vi, né? E quando
o irmão que foi falar, o pastor lá falar, e ele disse, falando da turma, né? Ele representou a turma, Severino, o pastor Severino, e ele falando como, né? A vida de cada um, o jeito de cada um, e como eles se uniram para chegar onde chegaram, né? Então é bonito você ver alguém se formando, né? E para mim foi uma honra estar ali nessa conquista do pastor Lázaro, né? A gente tem que estar junto, né? A palavra do Senhor fala que a gente tem que estar junto, chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram, né? Ontem eu estava me alegrando com a alegria dele, né? Isso é importante, né? Então nós queremos hoje, semana passada, os pastores foram honrados aqui pelo dia do pastor, né? E hoje é o dia do pastor também, né? Hoje que é o dia, mas nós comemoramos semana passada e hoje, né, a honra dele aqui. A Paola está aqui para dar uma palavra e orar com o pastor Lázaro. Graça e paz. Como o pastor já adiantou, né, a vinda do pastor Lázaro para a nossa igreja foi uma bênção. Queria te agradecer pelo seu ministério, pela sua vida dedicada a esse ministério pastoral. Que Deus continue te honrando, honrando a sua casa, honrando seus sonhos e que você continue sendo usado por Deus, porque o Senhor é uma bênção nas nossas vidas. Muito obrigada, viu? Estenda as suas mãos, vamos orar pela vida do pastor Lázaro. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Deus, por esse domingo abençoado. Obrigado por estarmos em tua casa, Senhor, te servindo. Senhor, hoje nós comemoramos o dia do pastor, Senhor. É um dia que nós, como ovelhas, Senhor, agradecemos a vida dos teus filhos que aceitou o seu chamado. Pedimos, Senhor, que o Senhor abençoe a vida do pastor Lázaro, Senhor, derrame graça, sabedoria, paz, mansidão. Que o Senhor continue honrando, Senhor, o lar dele, o seu casamento, suas filhas. Que o Senhor continue cuidando de cada sonho do teu filho, Pai. O Senhor conhece os desejos do seu coração, Pai querido, aqueles secretos. E o Senhor tem honrado a vida dele, porque isso é nítido, Senhor. Ele tem, Senhor, trazido testemunhos edificantes para a sua casa, Pai. E nós agradecemos pela vida dele, Senhor. Pedimos que o Senhor continue abençoando o ministério dele, continue dando força, Senhor, continue sustentando, Senhor, o ministério dele, Pai querido. Cada dia mais, Senhor. Obrigado pela vida do teu filho, Senhor. Nós honramos a vida dele, Senhor, nesse dia, Pai querido, como todos os outros dias, Senhor. Mas em especial hoje, Senhor, que é o dia do pastor, Senhor. Obrigado, Deus, por ele ter atendido o seu chamado, por ele estar aqui, Senhor, te honrando todos os dias com a vida dele. E que o Senhor continue, Pai querido, o ajudando, Senhor, todos os dias. Assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar o Senhor com mais uma canção. Ao Rei dos Reis consagro tudo que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, o meu viver.
tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser. Toda a terra celebra a ti, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Glória a Deus. Bom dia, igreja, paz. Abra sua Bíblia em 1 Reis 17, no verso 10. Enquanto você vai abrindo, eu vou dando uma contextualizada. A gente vai falar sobre dízimos e ofertas. Eu gosto muito de falar sobre dízimos e ofertas. Acredito que é uma das partes assim que mais eu aprendo com Deus, mais eu aprendo sobre fidelidade. Porque não é só sobre dinheiro, não é só sobre valor monetário. Aqui nessa passagem, contextualizando para os irmãos, Deus ele avisa através do seu profeta Elias que haveria uma seca, uma grande seca em todo o reino de Israel. Seriam 7 anos onde não teriam chuva e o povo passaria por muita dificuldade. Elias ele começa a ser alimentado por corvos por um período e depois Deus manda ele ir para uma viúva que não era judia, na cidade de Sarepta. E diz assim o texto que a gente vai ler. Ele foi a Sarepta. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco de água em uma jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar, ele gritou: por favor, traga-me também um pedaço de pão. Ela, porém, respondeu: tão certo como vive o Senhor, o teu Deus, não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha em um cântaro e um pouco de azeite em uma botija. Estou colhendo 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição. Depois de comermos, o meu filho e eu morreremos. Elias, porém, disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que eu te disse. Primeiro, porém, faça um pequeno pão com o que você tem e o traga para mim. Depois faça algo para você e seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha no cântaro não se acabará, e o azeite na botija não secará, até o dia que o Senhor fizer chover novamente sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. Desse modo, a comida durou muito tempo para Elias, para a mulher e para sua filha. A farinha no cântaro não se acabou, e o azeite na botija não secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Até aqui. Eu sempre costumo dizer que o dízimo, que falar sobre dízimos é como se falar, é uma árvore com um tronco e vários galhos de ensinamento. Dízimo não é somente trazer um valor, trazer os 10%, a oferta não é só aquele dinheiro que você traz por aqui. São vários e vários ensinamentos que Deus usa para falar sobre o dízimo. Tanto que a Bíblia ela fala mais sobre dinheiro, sobre riquezas,
do que sobre a própria salvação. Nós podemos aprender muitas e muitas coisas quando nós estamos falando sobre dízimo e nesse momento. E eu queria destacar algumas delas hoje, nessa manhã. Provisão de Deus, sobrenatural e obediência. Provisão de Deus porque é através da fidelidade que nós temos com Deus, da obediência que nós temos com Deus, que nós poderemos viver situações onde nós nem imaginávamos. Eu e minha esposa temos um testemunho disso, de um momento que em nossa vida parecia que estava tudo encerrado, tudo fechado, e aos olhos do homem era impossível a gente ter uma segunda chance, começar de novo, sair daquela situação difícil. Mas isso era pra gente, para Deus é sempre uma oportunidade de viver um sobrenatural. O segundo é o sobrenatural, que para viver um sobrenatural, irmãos, a gente não pode estar vivendo o natural. Não existe sobrenatural se você ainda tiver como contornar aquela situação. Se estiver sobre o seu alcance, contornar aquela situação. E por fim, concluir aqui é que não é simplesmente uma troca com Deus. Seria muito raso, por mais que muitas pessoas hoje façam, muitas pessoas entendam isso, seria muito raso fazer apenas uma troca com Deus. Deus, eu vou lá e eu te entrego 10%, Deus, eu vou lá e eu te dou essa oferta, e em troca eu quero que o Senhor faça isso. Não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Não é isso que significa dízimos e oferta. Mas é obediência incondicional. E a obediência com Deus não é uma obediência por um regime autoritário, mas é uma obediência mediante ao amor, a conhecer aquele Deus que nós servimos. Aqui nós vemos uma viúva que estava passando por uma situação muito difícil. Às vezes, quando nós lemos um texto, nós achamos que aquilo ali foi rápido, porque nossa leitura é rápida. Mas são anos passando por dificuldade. E às vezes, você podemos estar passando por um momento de dificuldade em nossas vidas, onde não faz sentido a obediência, não faz sentido tudo aquilo que nós já fizemos diante de Deus. Nós acreditamos às vezes que porque nós obedecemos a Deus, nós estamos num patamar de intocável, de não passar por dificuldades. Mas isso não é uma verdade. A Bíblia não mostra isso na vida do cristão. É pelo contrário, quanto mais próximo de Deus nós estamos, muitas vezes nós passamos por momentos mais difíceis por isso. E nós temos que entender e nos alegrarmos por isso. A palavra também diz que se é só para essa vida que nós esperamos por Jesus Cristo, nós somos miseráveis. Nesse momento nós temos que entender e continuar alegrando o nosso coração, porque a palavra também diz que bem-aventurados são aqueles que são perseguidos ou passam por dificuldades. Então que você possa pegar a sua oferta, pegar o seu dízimo, mesmo num momento de turbulência, de tempestade, que você possa ter certeza que Deus vai entrar com uma provisão e que você vai viver um momento sobrenatural. Se talvez você não tenha passado por isso ainda, pode ter certeza, irmão, você vai passar. Porque é a dificuldade, é a turbulência, é a tempestade que nos melhora, que nos deixa mais perto do que Deus espera de nós. Fique em pé, pegue sua oferta, pegue seu dízimo, e com o coração alegre nós possamos fazer que nem essa viúva, trazer tudo aquilo que Deus tem colocado em nossos corações. Porque não vem nada de nós, nada do que temos provém de nós. Nada do que temos provém do nosso conhecimento ou da nossa sabedoria, mas vem do Senhor e da Tua graça. Senhor, Pai, nós te agradecemos, Deus. Te agradecemos, Pai, pelo privilégio de estar na sua casa, Pai. Te agradecemos, Pai, porque temos o privilégio de trazer a nossa família, Pai, para cultuar ao Senhor, para conhecer ao Senhor, Pai. Temos o privilégio de trazer os nossos filhos, Pai, para ser apresentados, Pai, e que o Senhor se apresente a eles, Senhor. Nós agradecemos, Pai, porque o Senhor tem sido graça, tem derramado graça, Pai. O Senhor tem derramado misericórdia sobre nossas vidas, Pai. E assim como a sua palavra diz, Pai, o Senhor tem cumprido ela cada dia, cuidando de nós, Pai. Assim como o Senhor cuida dos lírios do campo, Pai, dos animais, Pai, o Senhor cuida de cada um dos teus filhos, Pai. Mesmo quando muitas vezes nós não merecemos, Pai, o teu cuidado, mas a tua misericórdia, Pai, ela se renova a cada manhã e o Senhor se derrama, Pai, o teu amor e a tua graça sobre nossas vidas, Pai. Que o Senhor possa, Pai, cada dia mais converter o coração, Pai, da tua igreja, Pai, o meu coração, os nossos corações, Pai, para o Senhor, para o teu reino, Pai. Que nós possamos continuar cada vez mais, Pai, confiando, Pai, e prevalecendo no Senhor, Pai. Para aqueles que precisam, Pai, que o Senhor abra uma porta, Senhor, que o Senhor venha com um milagre, Pai, ou que o Senhor venha com o seu sobrenatural, Pai, nós te pedimos, Pai.
Faça, Pai, presente na vida dos nossos irmãos, Pai, da nossa igreja, Pai. Continue abençoando, Pai, esses recursos que aqui são trazidos, Pai, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Continue abençoando, Pai, e dando sabedoria para aqueles que o administram, Pai. E que muitas pessoas ainda possam se encontrar com o Senhor, Pai, a ser acrescido, a ser tocado, Pai, alimentado diretamente pelo Senhor. Pelo Senhor, Deus. É em nome de Jesus, Pai, que nós oramos, Pai, e te entregamos, Pai, os nossos dízimos e as nossas ofertas. Amém. Antes de nós louvarmos o Senhor, quero convidar a Ivy a chegar aqui. Queremos orar com ela. A Ivy fez aniversário. A Ivy é uma bênção no nosso meio, serva do Senhor, né? Sobe aqui. Eu quero que vocês sobem aqui, ó. E a pastora Carmelo vai orar, vai entregar uma lembrança e orar, mas nós queremos abençoar a vida dela, né? A Ivy completou mais um ano de vida esses dias e assim, toda vez que eu vejo ela chegando na igreja, você olha para o Senhor, né, e fala, Deus é bom, né? Me lembro do dia que nós descemos as águas com ela, né, ali, ela se batizou e a história de vida dela, da conversão dela, né, sempre é uma bênção para as nossas vidas, né? Sempre a gente sabe que Deus faz a obra, né? Deus faz a obra. Então nós queremos honrar a sua vida hoje, orando, né, pelo seu mais um ano de vida. A pastora Carmela nos honra com essa oração, entregando uma lembrança. Eu também queria agradecer pela sua vida. Você é filha amada do Senhor, viu? Deus te ama muito. Se você chegou até aqui nessa igreja porque Deus tinha um propósito, hoje você tem servido a igreja. Quero te agradecer pelo apoio ao meu ministério, né? Você é ali fiel nas quinta-feiras, nos cultos, de uma vez por mês. Eu agradeço pelo apoio, pela sua confiança em mim, primeiramente em Deus, né? E pelas suas orações que você tem feito. Você sempre fala para mim, eu estou orando por você, né? Eu agradeço por isso, tá bom? Quando eu acordo e a primeira vez que eu saio da minha casa, eu dou um beijo para Deus. Às vezes correndo, às vezes com mais tempo. E falo, ai Senhor, consagra a Ti o meu dia, consagra a Ti minha família, meu trabalho, meus pais, a igreja, meus pastores que oram por mim, eu oro pela vida deles. E eu falo, irmãos, assim, todo mundo sabe, a caminhada na terra não é fácil. Mas, gente, se eu for olhar, assim, do tempo da minha conversão que eu vim para a igreja, o quanto Deus já trabalhou na minha vida e no meu coração, sabe? Cada vez eu vejo mais a bondade de Deus, a grandiosidade de Deus. E mesmo em meio às lutas, assim, o quanto eu já perdoei, o quanto eu consigo hoje viver, o quanto eu cresci, às vezes passo por situações, passo um tempo, aquilo tá liberto do meu coração. O quanto eu consigo ver a bondade, mesmo nas pessoas que são ruins comigo. O quanto eu consigo ver o cuidado de Deus. Eu falo com o Espírito Santo, até a coisa do meu trabalho, do dia a dia. Falo, ai, isso aqui, o Espírito Santo também vem aquela coisa. Às vezes eu tô no fogão, trabalhei, tô lá, preciso resolver uma coisa. Eu vou pro fogão, fazer o almoço correndo. O Espírito Santo fala comigo ali na hora, eu volto com a solução. Eu falo assim, gente, como é bom isso das coisas simples. E sou pecadora demais, sou falha. E Ele é tão bondoso. E eu agradeço tanto a Ele por essa casa. Pela Vera, que eu sempre agradeço pela vida dela. O mundo é tão pequeno, gente. A minha mãe foi dona de bar. E vocês nem sabem, o senhor Odair frequentava o bar da minha mãe. Isso, nem imagino, nem conhecia a Vera. Pra vocês terem noção como o mundo dá voltas. Nem conhecia a Vera.
Aí eu lembro a primeira vez que eu vim na igreja, que foi, eu vim trabalhar no jantar dos moradores de rua, e eu vi o Odair aqui. E aí que eu fui me dar conta que o senhor Odair era marido da Vera. E teve uma outra situação também, que a minha filha, quando tinha 4 anos, a minha filha quase chegou a óbito. Foi a primeira grande luta que eu passei na minha vida. Já vinha passando, sempre passei luta com o meu casamento, desde o primeiro dia. Mas a primeira luta que eu esqueci, gente, eu esqueci. Quem tem filho aqui, quando é hospitalizado, sabe? Naquela época eu esqueci do mundo, não existia mais nada para mim. Não existia trabalho, não existia nada. Era eu no hospital e minha filha. E aí a Vera, a gente não tinha intimidade ainda, eu tinha recém-chegado no setor que ela trabalhava. E eu lembro que eu estava naquele período desesperada, porque foi uma luta muito grande em saber o que minha filha tinha. Ninguém achava, fazia exames e a menina não dava nenhuma alteração nos exames e a menina morrendo. Um dia a Vera chegou e sentou no chão da cozinha, lá perto de onde eu trabalhava. Ela literalmente sentou no chão com a simplicidade dela. E a Linda falou para mim assim: você quer que eu nem sabia que o pastor Edmuro era filho dela, que era pastor. E ela falou assim para mim: você quer que o pastor vai orar por você? Pela sua filha? E eu, na minha ignorância completa, ou na minha dor, sei lá eu o quê, eu disse não. Eu não quero. Eu era católica. E eu já tinha passado umas experiências ruins com a igreja evangélica. De ter ido frequentar, e cada vez, uma vez eu lembro que eu entrei em uma, e eu entrei na igreja, a minha tia veio de Brasília, e falou: você me leva na igreja? Eu não levo, tia, vou lá. Aí eu fui com ela. E veio várias caravanas, não vou falar aqui, né, qual a igreja, claro. E veio várias caravanas e tal. E como a gente às vezes está com o coração fechado, eu lembro que eu entrei na igreja e eles estavam falando, né? Mas o pastor falou assim: abram suas carteiras, aquelas coisas que a gente vê na televisão, né? E aquilo, gente, fechou meu coração, eu não ouvi uma palavra de nada. Aí uma outra vez eu fui numa outra igreja também, e eu estava tão alegre naquele dia, feliz, sabe onde está com a vida bem? Eu era bem jovem. E eu cheguei lá, a pastora falou tanta asneira, e eu falei assim: meu Deus do céu. Falou pra mim. E aí eu fui ficando descrente, assim, desse meio. E depois, quando aconteceu isso com a Bruna, eu entrei em depressão. Mulherada sabe, menopausa vai chegando. É tanta coisa, problema no casamento, tanta coisa, gente. Experiências que eu tive, infelizmente, não vou contar, não sei se um dia eu conto, mas com demônios eu tive. E aí eu comecei a ouvir as pregações à noite. Assim se deu minha conversão, e aos poucos Deus foi trilhando um caminho. Caminho árduo, bem árduo. Mas Deus, Ele é paciente com a gente e bondoso até nas nossas cegueiras. Eu sou muito cega ainda, eu tenho muito que aprender. Mas eu louvo a Deus por isso, agradeço tanto por Ele ter me salvado, por Ele ter me dado uma oportunidade. Né? Como a gente diz naquela música, eu não tenho nada para oferecer para Ele. Nada. Mas Ele me ama e ama todos nós, graças a Deus. É isso. Amém, glória a Deus. Pai, nós te louvamos nesta manhã, Pai. Que testemunho lindo, Senhor. O Senhor é o Deus resgatador. O Senhor olhou para Ive, Pai, olhou com os olhos de amor e viu a sua dor, o seu sofrimento, o seu desespero. Mas o Senhor, Pai, se colocou no caminho dela. Usou pessoas, usou situações
Pai, o Senhor é um Deus maravilhoso e nós somos um vaso de barro. O Senhor é o oleiro que vai trabalhando em nós através do Teu Espírito Santo, Pai. Queremos pedir agora em nome de Jesus que o Senhor continue com a Ive, Pai, fortalecendo a vida dela, a capacitando. Teu Espírito Santo vai moldando a sua vida, dando a graça necessária para viver, Pai, até o dia que o Senhor chamar a tua igreja, porque um dia, Pai, nós estaremos contigo. Que o Senhor a sustente, que o Senhor a abençoe, que os teus anjos estejam ao redor dela, sempre, Pai, em todo o tempo, guardando a vida dela, guardando a sua casa, a sua família, seu esposo. Eu creio da mesma maneira, Senhor, que o Senhor fez um milagre na vida dela, o Senhor fará em outras pessoas que ela tem orado. Pai, que o Senhor cubra com teu sangue a vida dela, a sua casa, o seu sonho, a sua família, a sua filha Bruna, Pai. Pai, cuide dela, Pai, que os olhos dela sempre se voltem para Ti, onde há um socorro. E ela já disse que o Senhor foi o socorro dela, o Senhor é o refúgio dela, Pai. Obrigada, meu Deus, pela Tua bondade e pela Tua misericórdia que o Senhor tem com a vida dela e com a vida de todos nós. E nesta manhã, Pai, nós entregamos tudo nas Tuas mãos. Como a Ive coloca tudo nas Tuas mãos. O Senhor tem falado com ela todos os dias, que ela continue a ser essa mulher com sede de Ti, buscando, não olhando nem para a direita, nem para a esquerda, nem para o homem, Pai, mas que os olhos dela voltem para si, porque o Senhor é o Pai eterno, um Pai bondoso, um Pai que ama, um Pai que cuida, um Pai que salva, que cura, que liberta, Pai, e que ela nunca se esqueça disso. Ajuda-nos a permanecer, guarda a sua casa, a sua família, é que eu oro e peço, Pai, que ela tenha mais anos de vida, Pai, que ela seja um canal de bênção no seu trabalho e onde ela colocar a planta dos seus pés, que o Espírito Santo fale através da sua boca, Pai. Continua, Pai, abençoando esta manhã com a Tua presença, com a palavra que vai ter aqui, Pai, através do pastor Rogério. Pai, que nós saiamos daqui alimentados, ó Deus, porque a Tua palavra é a espada do Teu Espírito. Ó Senhor, Deus maravilhoso, resgatador, Deus que ama o pecador, que salva, que cura, que liberta. E nesta manhã nós Te louvamos e glorificamos, Pai, e agradecemos mais uma vez pela vida da Ive, Pai, e de tudo que ela tem sido e representado aqui na nossa igreja, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigada, igreja, pelo carinho, pelo apoio. E Deus me deu uma família aqui. Eu sou imensamente grata por vocês. Obrigada. Amém. Eu queria aproveitar também falar do nosso culto de mulheres, que será agora sábado que vem, né, dia 20 às 16 horas. Eu conto com vocês, jovens senhoras, idosas, todos que querem ir, por favor. Não, mas está errado, às 16 horas. Então eu vou corrigir. Obrigada, Vera. Acho que a arte foi feita com horário errado. E também o nosso culto Encontro de Mulheres Online, que eu faço toda quinta-feira às 20 horas. Nós estamos estudando um tema que chama Aliançadas com Deus. Mulheres que estão aliançadas com Deus. Que a palavra diz em Daniel 11:2, o povo que conhece a Deus se torna um povo forte. Então eu troco pelo povo a mulher que está aliançada com Deus, que conhece a Deus. Ela se torna forte, porque a nossa base é Jesus Cristo. Ele é a rocha para nossas vidas. Amém? Que vocês possam vir, acompanhar o ministério, apoiar. Eu preciso muito de ajuda. Não é fácil ficar na frente de um ministério. Não é fácil. Então, eu peço também que vocês me ajudem e orem por mim. Tá bom? Eu agradeço em nome de Jesus. Amém. Os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Em volta de Jerusalém
dos montes. Assim é o Senhor, está em volta do seu povo. Autoridade e poder e domínio em tuas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus tirar, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá. Aleluia! Glória a Deus. Obrigado, pastor Fábio. Obrigado, Ivan, pelo seu testemunho de vida aqui. Né? Comentava aqui com o pastor Lázaro. Né? Nós, às vezes, nos programamos, fazemos, mas Deus muda algumas situações. Deus colocou no meu coração de chamar você antes de eu pregar. Eu ia te chamar no final, mas Deus te chamou, tocou meu coração para te chamar antes. E às vezes nós não esperamos o que Deus quer fazer. Né? Obrigado mesmo pelo testemunho. E é isso. Né? Nós temos que abrir o nosso coração para Deus. E Deus vai fazer na obra. E eu tenho certeza. Declaro sobre a sua vida hoje. Né? Grandes coisas ainda está por vir pela sua vida. Grandes coisas o Senhor ainda vai fazer. Se Ele fez até aqui, Ele não desiste. Nós desistimos pelo meio do caminho, mas o Senhor não desiste de você. Ele continuará sobre a sua vida. Ele continuará fazendo a obra. O que Deus começou, Ele completa. Não faz pela metade. Deus completa no tempo dele. Amém? Queridos, vamos, abre comigo lá em João, no Evangelho de João. Uma palavra conhecida, acho que todo mundo já leu, quem lê a Bíblia, né, tem o costume de ler a Bíblia, conhece uma palavra conhecida, que está lá em João 2. Né? Quem se lembra aí do primeiro milagre de Jesus? Aqui fala que é o primeiro milagre, né? Mas para mim o primeiro milagre foi ele ter vindo neste mundo. Primeiro milagre. Diz assim a palavra do Senhor: no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também foram convidados. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus lhe disse: mulher, o que tem essa preocupação? Tem a ver comigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serviçais: seja o que for que ele lhe pedir para fazer, faça. Estava ali 6 jarros de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada um levava 2, 3 metrelas. Jesus disse aos serviçais: enchei os jarros com água, e os encheram até a borda. Então lhe disse: tirai agora um pouco e levai ao mestre-sala. Eles assim o fizeram. Quando o mestre-sala provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, embora soubesse os serviçais que
tiraram a água, chamou o noivo e lhe disse: todo homem serve primeiro o bom vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Tu, entretanto, guardaste o bom vinho até agora. Com esse deu Jesus o princípio seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu ele para Cafarnaum com a sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali por muitos dias. Espírito Santo, esta é a tua palavra. Que nesses minutos o Senhor fale conosco. O Senhor abençoa, Pai. Fala pela boca desse que vos fala. Ministra sobre o nosso coração. Ministra o meu coração, o coração de cada um, Pai. Em nome de Jesus, nos dando sabedoria na palavra em todo o tempo. No nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Interessante que quando se fala de casamento, quantos aqui já foram casamento? Quantos aqui, né? Eu mesmo fui em vários casamentos. Hoje quase nem tanto, né? Quase não se vê muito casamento. Mas eu já fui em muitos casamentos, famílias, né? Muitos casamentos. E aqui fala que Jesus estava no casamento e sua mãe também estava. Né? E quem conhece, né, mãe, às vezes vê o filho, uma coisa, vai lá e sabe, e a mãe conhece o filho, né? E sabe de algumas coisas que o filho faz. E aqui, Maria, né, sua mãe conhecia Jesus. E ela vai ali, e ela com certeza estava ali preocupada, conhecia, né, os noivos do casamento, porque você vai num lugar onde você conhece. Você não vai de bicão, né, num casamento. Você vai convidado. Eu já fui algumas vezes que alguém me convidou e eu nem conhecia a noiva, nem conhecia os noivos. Mas eu fui, me convidaram, eu fui junto. Mas, normalmente, quem está perto é quem conhece, é quem tem mais intimidade, que a pessoa vai lá e entrega: olha, eu quero que você esteja no meu casamento. E aqui, com certeza, a Maria foi convidada com Jesus. Jesus levou seus discípulos para esse casamento. E no meio da festa, né, devia ser uma festa, né, e naquele tempo as festas eram enormes. As festas não era só um dia, era vários dias, 3, 4 dias, né? As festas dos judeus, a festa deles eram festas grandes. Mas eles estavam no casamento e Maria chega e diz a Jesus: olha, eles não têm mais vinho. Mas Jesus fala: ainda não chegou a minha hora. O que eu tenho, né? Não chegou a minha hora. Mas ela, conhecendo Jesus, já falou para os serviçais: olha, pega as jarras, o que ele falar para fazer. Ele pediu, tem aquelas, né? Imagina aquelas jarras deles, não eram essas jarrinhas que nós usamos, eram coisas grandes. Elas pede para encher de água. E ali Jesus, eles enchem de água, mas Jesus transforma a água em vinho. E diz que foi o melhor vinho que ele serviu no final. Normalmente serve no primeiro, mas ele serviu depois, onde já tinham bebido, comido, e a festa continuou, porque Jesus transformou essa água em vinho. O que eu quero dizer, queridos, que Jesus, ele faz milagres na nossa vida. Que Jesus pode transformar hoje a tua água em vinho, e o melhor vinho, porque o melhor Deus sempre deixa por último, se nós sabemos esperar. A palavra do Senhor diz em Eclesiastes 3:10 que há tempo para todas as coisas debaixo dos céus. Nós precisamos esperar. E aqui o povo estava ali esperando o melhor chegar. E o melhor chegou, o melhor vinho chegou para o final. Né? Já viu aquele ditado popular? Quem ri por último ri melhor. Nós podemos rir melhor se esperar para o final. Né? Quando nós vamos num casamento, ou na festa, ou no aniversário, né? O que nós esperamos no final? O bolo, que é a melhor parte. Né? A melhor parte da festa não é só o comer no começo.
Estão dizendo por aí que é café, né? Café, quem vai no lugar, sempre tem um cafezinho no final, mas nós esperamos, mas muita gente espera o bolo, né? Mas aqui o melhor foi o vinho que eles esperavam, porque o povo bebia muito vinho, né? E eu não vou entrar no mérito se tinha álcool, se não tinha álcool, mas o importante é que o povo saiu satisfeito. Nós precisamos sair satisfeitos da casa do Senhor. Às vezes nós esperamos por último, né? Nós cantamos, nós louvamos, nós esperamos a palavra. Às vezes nós estamos enfrentando lutas que parece que não vai cessar. E aquelas tempestades que se levantam, aquelas lutas que se levantam assim, ó, do nada. Dia desse eu saí, logo de manhã, fui para a academia. Escutei um barulho, mas eu falei, eu acho que eu passei em cima de alguma caixa, né? O pessoal, normalmente o pessoal de rua joga, né? De madrugada joga caixa. E eu achei, fui, voltei, né? Tivemos um treino. Quando eu fui entrar na garagem de casa, o carro apagou tudo. Eu falei, Jesus, mas o carro novo, né? Troquei esses dias para não dar problema no carro, apagou tudo. O que aconteceu? Empurramos o carro lá, o porteiro ajudou e tal, encostou, chamei, liguei, falei, olha, eu comprei o carro agora, tá na garantia, o que aconteceu? Eu pago o carro aqui, vamos mandar um mecânico. O mecânico olhou e falou assim, ó, uma correia tinha estourado do alternador. Estourou, do nada. Mas, assim, coisa que atrasou todo o meu dia, atrasou muita coisa. E aquelas pequenas coisas que te tiram a paz naquele momento. Mas o que eu fiz? Encostei o carro, tranquei o carro, falei, Senhor, está nas tuas mãos, não vou me preocupar, vou trabalhar. E entreguei na mão do Senhor. Tem coisas que nós só precisamos entregar na mão do Senhor. E deixar para o final. Quando chegou no final de tudo, o rapaz veio, arrumou, falou assim, olha, eu arrumei, aqui tá, aconteceu isso, mas já pedi, está vindo um motoboy aqui para trocar a sua bateria, porque essa bateria também já tem 4 anos. Já vamos pôr uma bateria zero. Jesus, Deus é bom. Se não tivesse visto isso, ia passar mais uns dias, o carro ia, quando você parar de novo. Então, Deus ele vai fazendo coisas na nossa vida. Sempre no final, e todas as coisas no final. A gente não precisa se preocupar com o final, porque a gente fica preocupado, vai chegar no final do dia, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, e o Senhor está na nossa vida, cuidando de tudo. Ele cuidou. Ele sempre traz o melhor. Os milagres do Senhor vêm sobre a nossa vida, como veio aqui nesse casamento. E aqui fala que é o primeiro milagre, e eu tenho certeza que depois Jesus foi fazendo muitos milagres. Jesus foi curando, né? Jesus sempre curava, e os maiores milagres do Senhor eram na cura. E não só cura física, mas talvez cura emocionais. Hoje nós enfrentamos muitas lutas que eu vejo por aí, muitas pessoas com problemas emocionais, que parece que não tem cura. E a ciência, as pessoas falam assim, isso aí não tem cura não, vai conviver. E tem gente que ele mesmo se declara na vida dele, ele já coloca para ele, isso é crônico, eu já tenho isso. Peraí, eu não tenho nada, isso apareceu. Eu não nasci com isso. Algumas enfermidades vêm de nascença. Algumas coisas físicas, né, algumas deficiências físicas vêm às vezes de nascença. Mas tem coisas que aparecem na nossa vida que não aconteceu. Mas Deus pode curar. A palavra do Senhor fala que Deus curou um cego de nascença. Se Ele curou de nascença, Ele pode curar muito mais. Ele pode fazer muito mais na nossa vida. E a gente não pode trazer para nós, guardar para nós algumas coisas. Às vezes parece que tem uma caixa, né, dentro de nós, que tudo quanto é coisa a gente põe. A caixinha do lixo. Doença tal, está aqui. Doença tal, está aqui. Vai pondo ali, vai guardando. Daqui a pouco você... Já viu aquela casa que você chega que é cheio de coisas? Pessoas que têm mania de guardar tudo. Que tem, né? Você vai lá, tem lixo para todo lado. Coisas que não servem, mas já está guardando. Tem coisas que não servem para a nossa vida e a gente guarda.
Eu rejeito toda enfermidade da minha vida. Não aceito. Às vezes você dá uma espirra, a pessoa, isso é gripe. Mas não é nada, só foi um pó que estava aqui. Não aceito. E as pessoas falam, você está doente. Não estou doente. Ah, você tem isso? Não tenho. Não, lógico, todo mundo passa, às vezes, né, o tempo, às vezes pegar um resfriado, pegar um negócio, mas nós não podemos guardar para nós. Eu vou pegar agora para deixar na minha caixa aqui para só juntar. E nunca saro. Quando alguém fala assim, gente, ora por mim que eu estou com isso, estou passando por isso. Vamos orar. O Senhor cuida, o Senhor está cuidando. Vamos orar, vamos colocar na mão do Senhor. Às vezes eu vejo o grupo, tem muita gente pedindo oração, mas as pessoas pedindo oração. Deus está no controle de tudo, porque todas as coisas Ele está no controle. Ele cuida de todas as coisas, todas as áreas. E o gostoso de ver, gente, é quando alguém pede oração e depois você vê a pessoa, vai peraí, né? Ontem eu estava lá na formatura do pastor Lázaro, e eu fiquei feliz de ver a esposa de um amigo que também estava se formando, porque há alguns tempos atrás eu fiquei sabendo que estava na UTI. E eu estou vendo ela lá tirando foto do marido lá, toda feliz. Eu falei, Jesus, Tu és bom. Porque nós oramos, toda terça-feira nós estamos aqui orando. E todo mundo aqui, quando nós vemos aqui, nós colocamos o nome de algumas pessoas. A gente pede, gente, tem algum pedido para alguém? E não é, não tem coisa que você fala, não vou. Eu estou orando. Mas é importante você dizer, ore por fulano de tal, ore por alguém, ore por um amigo, ore por meu primo, ore pela família. É importante você colocar para a gente orar. Pode parecer que 2 ou 3 ou 4 pessoas estão orando aqui, parece que a oração não está passando do teto. O Senhor está ouvindo cada detalhe, cada palavra nossa, que nós oramos aqui. O Senhor está ouvindo. Ele cuida. Jesus faz milagres, querido. Ele transformou a água em vinho, e Ele transforma a sua água em vinho hoje. Ele transforma a sua vida. Ele transforma pessoas que estão aí do nada. Parece que você fala assim, eu não dou nada para essa pessoa. Mas o Senhor dá tudo. O Senhor faz. Quantas vezes, quantas pessoas nós vimos curadas nesses longos, nós já vamos aí estamos aí com 11 anos de igreja. Quantas pessoas nós já oramos aqui, nós já vimos a mão do Senhor, alguns pela misericórdia de Deus foi curada, outros o Senhor pela sua misericórdia curou e levou com Ele. Quantas pessoas, mas nós não deixamos de orar, nós não deixamos de entregar o nosso coração a Ele. Deus pode fazer muito mais do que nós pensamos ou imaginamos. A palavra dele, quando ele fala para João, fala assim, olha, tudo que pedires em meu nome, eu vos vou conceder. Tudo que pedir no nome do Senhor. Se eu pedir no nome do pastor Fábio, não vai sair nada. O máximo que ele vai fazer é pagar um café para mim. Eu vou, só pago um café, ele vai pagar, mas tem que, não precisa de muita oração para ele pagar um café para mim. Mas ele não vai fazer no nome dele. Mas no nome de Jesus, tudo que você pedir, querido, que eu pedir, pode ter certeza, é no nome dele que vai ser feito. Porque a palavra do Senhor diz que toda autoridade é dada no nome dele. E é na autoridade, no nome dele que nós fazemos. Aonde você estiver, as coisas vão acontecer. Aonde você estiver, você vai ser uma bênção. Você vai ser usado. Lá no seu trabalho, Cezinha, você vai ser usado. Eu vejo a glória do Senhor sobre a sua vida. Estou sendo profeta de Deus na sua vida hoje. Deus vai te usar lá no seu trabalho. Não só usar para você vender mais, que Ele pode fazer porque você tem uma capacidade. Mas pessoas vão entregar a vida para Jesus através da sua vida. Pelo seu jeito de ser, pela sua maneira de ser. É o que o Espírito Santo falou no meu coração agora. Deus vai usar você. Lá no seu trabalho. Grandes coisas o Senhor vai falar. Talvez você não vai entender na hora, mas na hora você vai lembrar. Aquilo que Deus vai pôr no seu coração, as palavras que Ele vai pôr sobre a sua boca. Você vai entender que é o Espírito Santo de Deus
como Ele pode usar qualquer pessoa aqui. Mas hoje Deus falou para você, Cezinha, que Ele vai usar você. Em nome de Jesus. E é no nome de Jesus mesmo. Para a glória e honra dele. O melhor vinho vai ficar por último. O melhor de Deus é por último. Às vezes a gente pensa que as coisas vão acontecer no primeiro, porque a gente tem uma ansiedade de querer as coisas primeiro. Já chegar achando que vai acontecer. Quantas coisas nós vamos chegar lá, a gente já acha assim, poxa, não deu certo. Porque a gente está com ansiedade tanto de acontecer aquele negócio, peraí, o Senhor fala, não, ainda não é tempo. Aquele fala, ainda não é chegada a minha hora. O Senhor tem a hora para todas as coisas. O Senhor tem um momento para todas as coisas. E no momento certo, o que Ele fez? Ele alegrou o coração daquelas pessoas, do noivo, da noiva, e quem casa sabe o nervosismo que dá na hora do nervoso. Você está todo ali, preocupado com algumas coisas, não é? O casamento você está preocupado com as pessoas. Eu lembro quando eu fui casar, era uma preocupação, e no dia do casamento parecia quase que eu não caso, porque eu passei o dia inteiro lá junto com as pessoas que estavam arrumando o salão e fazendo um monte de coisa. A hora que eu cheguei, que eu tomei banho, que eu sentei, quase que eu deitei e dormi, tão cansado que eu já estava. Mas Deus foi fazendo. Aí eu estava na igreja, a primeira palavra que a minha esposa disse para mim, a hora que eu peguei ela, que eu estava no altar, ela olhou para mim, eu olhei assim para ela, eu falei, eu te amo. Ela falou assim, gente, a gente esqueceu do convite das pessoas da festa. A primeira palavra que ela falou, ela lembrou, ela falou, esquecemos do convite das pessoas que iam para a festa, que a gente fez separado. Eu olhei para aquela turma e falei, fica tranquila, Jesus foi um casamento e Ele está no nosso casamento. E ficamos tranquilos. E aí nós fomos lá. Quando eu estava lá na festa, veio a minha tia, e já está com o Senhor, e ela toda preocupada disse, nossa, já não tem mais refrigerante, já não tem não sei o quê. Eu falei, fica tranquila, o Senhor está no nosso casamento. Fique em paz, acabou. Mas o Senhor está no nosso casamento. Daí a pouco, chega meu pai. Nossa, ainda tem bastante carne. Nossa, ainda tem bastante coisa. Tem carne passada, gente, quando eu olhei lá, gente, chegou bastante refrigerante. Eu não tinha visto depois que algumas pessoas foram, compraram, sobrou para algumas pessoas levar. E Deus começou a fazer, o bolo sobrou. E as coisas começaram a acontecer. E as coisas foram acontecendo naquele casamento. Porque Jesus estava ali. Jesus está no nosso casamento. Jesus está dentro da nossa casa. Jesus está na nossa vida. Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem Jesus não tem nada. Pode ter o dinheiro que for, pode ter coisa, mas não tem paz. Porque não tem Jesus. Se você tem dinheiro e não tem Jesus, não tem nada. Porque nós precisamos de paz no nosso coração. É junto. Essa semana, estava almoçando, tem um restaurante, que a mulher serve marmita, mas às vezes pode comer lá. Na esquina, e tinha algumas pessoas, e o comentário ali, como era apertado, comendo, e aqueles comentários que o pessoal tem, de namoro, de relacionamento, e eu ali, de repente quiseram me colocar no meio. Perguntar a minha opinião. Eu falei, minha opinião é o seguinte, estou casado já há quase 18 anos. Primeiramente, tem Deus na nossa vida, amor e muito respeito. Se eu for pensar em traição e pensar em alguma coisa, nenhum casamento vai dar certo. A gente pensa o mesmo jeito que eu quero respeito, ela também quer, então um respeita o outro. E a gente vive assim com Deus. E paga a conta e sair. Porque às vezes as pessoas ficam esperando a gente entrar no mesmo comentário. E às vezes eu falo assim, eu não pedi para ninguém colocar no comentário. Colocou, vai ouvir. Você é um testemunha viva onde você está. O seu casamento, a sua vida, tem que ser testemunho para as outras pessoas. Tem que ser exemplo para outras pessoas.
Não, pastor, não tem luta não. Meu amigo, você vê os leões que a gente tem que matar por dia, né? Todo dia eu estou ali. Eu costumo dizer que eu estou onde eu estou, eu sou um Daniel. Porque ele enfrenta, muita oração e enfrentando um leão. E os leões são grandes, gente. Os leões são grandes, as lutas são grandes. No meio da família é grande, dentro de casa é grande, lutas vêm. Mas Deus é maior. Ele transformou dentro da minha casa e transforma todo dia. Todo dia eu estou pedindo, Senhor, transforma-me. Transforma minha água em vinho, Senhor, e no melhor vinho. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Não estou falando de bebida alcoólica, não. Estou falando de vida espiritual, vida com Deus. Transforma o nosso coração, perdoa os meus pecados, ajuda eu a perdoar as pessoas, não deixa eu criar ódio no meu coração, não deixa, porque as pessoas falam coisa, falam mal todo dia, as pessoas apontam, as pessoas tentam me derrubar todo dia. As pessoas tentam te derrubar, mas se você não tiver um coração firmado com o Senhor, perdoador, aí me falou aqui, já consegui perdoar quantas vezes? Deus tem ajudado. Porque nós, por nós mesmos, como carne, a vontade não é perdoar. A vontade, às vezes, é, cortar o pescoço, não é? Torcer o pescoço de alguém, não é verdade? Tem hora que as pessoas falam coisa para você, que você olha assim e fala assim, Jesus, né? Não dá força de sanção, não, senão eu mato. Esse negócio de dar, né? Me dá força de sanção. Nós precisamos da força do Senhor sobre as nossas vidas. Para perdoar, para amar cada pessoa, amar cada um, amar o ser humano. Olhar para as vidas e amar. Às vezes nós vemos jornal, você fica com ódio. Esses dias eu fiquei com um negócio no meu coração, falei, Senhor, me ajuda. O que uma pessoa fez com uma criança? Como pode? Aí você olha as crianças, você olha assim, você fala, gente, como pode alguém fazer mal para uma criança? Como se fosse um animal, porque às vezes as pessoas tratam muito melhor um animal do que às vezes as pessoas. Às vezes as pessoas estão aí com, né, eu tenho um cachorro nosso, que eu trato muito bem, mas eu não posso tratar melhor. Do jeito que eu faço com a minha cachorra, tratar mal o ser humano. E as pessoas fazem. Às vezes uma criança não é bem cuidada como um animalzinho. Nós precisamos ser amados. E nós precisamos aprender a amar as pessoas. Aprenda a perdoar. E aprenda a pedir perdão. Se é uma coisa que às vezes é difícil, é pedir perdão para os outros. Porque o orgulho fala mais alto. Aquele orgulho, não, quem fez foi ela. Quem fez para mim, se quiser, pede perdão para mim. Eu estou certo. Gente, cuidado. No inferno está cheio de gente assim, viu? Desculpa falar. Esse negócio que todo mundo... não, já está com o Senhor. Olha, Senhor, nós esperamos pela nossa visão, porque nós amamos as pessoas. Mas nem todo mundo está com o Senhor. Nem todo, entendeu? Fala que de gente boa e de gente com boa intenção, o inferno está cheio. Eu não sei, o Espírito Santo está colocando no meu coração para falar para você, quem está passando por isso, mas perdoa. Não deixe de perdoar. Você que está aqui, você que está nos ouvindo, ou vai nos ouvir. Entregue sua vida para o Senhor. Deixe Ele transformar a água suja que está na sua vida, no melhor vinho da sua vida, e você ser uma bênção para a glória e honra do Senhor. Aquele que não perdoa não herdará o reino dos céus. Tem que perdoar. Jesus nos perdoou. Jesus sofreu naquela cruz, apanhou. Eu fiquei imaginando, estava vendo uma passagem esses dias, de quando Jesus está subindo ali com aquela cruz e aparece Simeão, alguém que vai ajudar ele a carregar a cruz.
naquele momento. Gente, era longe, não era daqui pegar uma cruz ou um peso aqui, como nós vamos carregar. Quem vai ajudar a pegar peso, pega em 2, 3 aqui. Fala, vamos carregar umas coisas. Tem que pegar em 2, isso é pesado, né? A gente pega assim e sai levando devagar até ali. Uma cruz pesada era, foi dias andando com uma cruz pesada, ainda apanhando. Além de você estar carregando e apanhando, levando chicotado na hora que você cair, a hora que você não está aguentando mais, e muito sangue sendo derramado. Jesus está lá na cruz para morrer. Alguém vai pôr água na boca dele, o soldado vai pôr água. Em vez de pôr água, põe vinagre na sua boca e depois enfia. Jesus podia ir lá mesmo e falar assim, eu vou voltar e vou te pegar. Não é? Jesus, aos nossos olhos humanos, ele fala assim, se eu sair daqui, pode me matar. Porque se não matar, eu te pego. Assim que as pessoas fazem por aí. Se você não atirar em mim, eu atiro em você. Se você não me matar agora, aproveita para me matar agora, porque senão eu mato você. Jesus não. Jesus perdoou. Jesus passou o que passou. Ele vai voltar, mas pode ter certeza para buscar o seu povo. Aquele que anda com ele. Aquele que está firme com ele. Um dia ele vai voltar. Ele vai voltar para nos buscar o seu povo. O Senhor só quer que nós adoramos em espírito e em verdade. O Senhor só quer que nós erguemos as mãos para Ele e entregamos o nosso coração para Ele. Ele está de braços abertos para nos ouvir. Se tem um ouvido que ouve bem é o Senhor. Nós às vezes não ouvimos direito ou fingimos que não ouvimos porque a gente não quer ficar ouvindo as coisas dos outros. Não finge, né? Não foi comigo que falou. Né? O Senhor não, Ele ouve tudo, cada palavra, cada detalhe. E Ele sabe cada gesto, Ele sabe cada atitude nossa. Tem gente que dentro da igreja é uma coisa, lá fora só misericórdia. A hora que sai no trânsito por aí, olha, o cara fechou ele, o cara recebe tanto nome de mãe que, né? O cara é filho de todo mundo. O cara, né? Tem mãe aí recebendo filho. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? O que nós somos dentro da igreja, o que nós somos em casa, o que nós somos na palavra, nós temos que ser a mesma pessoa. E eu não estou falando só para vocês, eu estou falando para mim também, porque eu sou ser humano e eu sei as minhas limitações. É na igreja, hoje às vezes você fala alguma coisa para alguém, mas depois você fica e fala, Jesus, né? Não devia ter falado dessa forma com a pessoa. Eu não devia ter falado. Mas às vezes nós falamos, às vezes a gente dá, né? Eu, principalmente se eu estiver cansado, eu falo para mim mesmo, eu cansado, eu sou um nojo. As pessoas já estão na minha cara, declarado na minha cara que eu estou cansado. Às vezes você fala, tem dia que está um amor, mas tem dia que você fala as coisas, né? Sou casado, tem dia que para sair uma faísca é facinho, né? Quem é casado sabe que qualquer coisinha dá um risco, né? Aí você é grosso, você é grossa, você é isso, você é aquilo, e já começa, né? Estava vendo o Dia dos Namorados, foi uma benção, né? Todo mundo, né? O shopping estava lotado de gente. Amorzinho daqui, fazendo mimo, entregando florzinha, todo mundo do mesmo jeito. Eu falei, Jesus, podia ser todo dia assim, né? Mas não é. Mas nós precisamos ser, pelo menos com o Senhor, e ser sinceros com Deus, gente. É ser sincero com o Senhor, todos os dias. Nós erramos? Erramos sim, todos nós somos errantes. Mas pedir perdão todo dia, toda hora, não cansa não. Senhor, me perdoa. Senhor, me perdoa. Senhor, me ajuda. O melhor lugar que eu gosto de orar é no banheiro. Porque eu vou tomar banho, eu estou ali falando, Deus, a água caindo assim, Senhor, me perdoa. Senhor, me perdoa. Espírito Santo, me ajuda a vencer todas as barreiras em nome de Jesus. Amém, queridos? Essa palavra, uma reflexão que eu queria trazer para a igreja hoje, para você sair daqui hoje com essa palavra no coração, pensando, vai para casa com essa palavra,
Releia a palavra de novo. Volta. Peraí, o pastor Rogério falou lá daquela palavra. Vou ler de novo essa palavra. Deus pode falar com você diferente ou falar na palavra com você. Porque eu posso falar, pastor Dimu, pastor Lázaro, pastor Fábio, nós podemos chegar aqui, pregar e falar, qualquer um pode pregar. Mas a palavra está aqui, ó. O que fala é aqui, porque ela é a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. Não adianta só ouvir, se você não ler, se você não viver. Quer uma vida com Deus? Quer que a sua vida seja transformada? Quer que a sua água seja transformada num vinho novo? Leia a palavra e ore em nome de Jesus. Jejue, tenha uma vida, faça propósitos com o Senhor. Propósito não depende de mim nem do outro. A minha vida com Deus, meus propósitos são os meus propósitos. Cada um tem uma vida diferente com Deus. Cada um sabe aonde precisa falar com Deus. E Deus vai falar com cada um diferente. Eu acredito assim. Amém? Vamos orar com você. Nós vamos louvar. Depois o pastor Lázaro vai chegar e encerrar. Espírito Santo, obrigado pela tua palavra que é viva e eficaz. Nesse momento, Senhor, eu peço que o Senhor venha nos ajudar a viver uma vida com o Senhor. Que o Senhor venha realmente transformar a água suja que está em nós num melhor vinho, um vinho limpo, um vinho gostoso, um vinho doce, Pai. Pai, em nome de Jesus, Pai, transforma a nossa vida. Ministra sobre cada coração aqui, guardando, abençoando, falando, Pai, em nome de Jesus. Derrama graça e unção sobre cada um, dando sabedoria ao falar a cada família, a cada casal, a cada irmão. Pai, não só aqui na igreja, mas na sua casa, no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua vida secular. Pai, em nome de Jesus, derrama graça sobre nós. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, Senhor, que são muitas. Possamos viver uma vida reta e santa na Tua presença. Uma vida com o Senhor em todo o tempo, meu Pai. Queremos estar com os ouvidos sensíveis a ouvir a Tua voz em todo o tempo, Senhor. No nome de Jesus, que nós oramos e acreditamos, Pai, na Tua palavra, em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor. Vamos louvar, o pastor Lázaro já chega para encerrar o culto. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação, és a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Sobre todos é Senhor, aleluia, te louvo, pois sei, sobre todos é Senhor, seja engrandecido, ó Deus da minha vida. És o Deus da minha salvação, és a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão, aleluia, te louvo, pois sei, sobre todos é Senhor, aleluia, te louvo, pois sei, sobre todos é Senhor. Declare aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Vemos a
lembrou aqui, pediu para avisar que terça-feira, às 19, pastor? Às 19 horas. 20 horas. Terça-feira às 20 horas. Em oração aqui presencial. Vamos ficar de pé para termos nossa oração, nossa bênção sacerdotal. Disse o Senhor a Moisés: fala a Arão e a seus filhos, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel, a congregação, e direi-lhes: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, sobre a congregação, e eu os abençoarei. Glória a Deus. Um excelente domingo a todos. Na graça do Senhor.